Eu fui, durante muito tempo, um daqueles devs que torcia o nariz para essa onda de programar com IA. Eu achava que era preguiça, sabe, disfarçada de inovação. Aquela coisa de pedir tudo para IA, aceitar qualquer resposta, colar no projeto e depois ficar fingindo que aquilo ali era engenharia de software, né? Para ser sincero, eu ainda acho isso perigoso. Mas uma coisa mudou aqui. Eu comecei a usar essas ferramentas de verdade, no dia a dia. Não como muleta, sabe? Não para ficar desligando o cérebro em automático, mas como parte do processo de desenvolvimento. E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu um dos meus primeiros empregos há mais de 20 anos atrás. Quando eu entrei na área de tecnologia e profissionalmente, eu trabalhei com uns caras que já tinham, sei lá, uns 30 anos de experiência, né? E eles eram profissionais de outra geração. Eles contavam como era programar com um cartão perfurado, como era escrever código com MAMPs, usando o terminal book, sabe, sem IntelliSense, sem Google, sem Stack Overflow, sem controle de versão, tipo o GitHub da vida, sem documentação aberta, sem outra aba do lado para consultar alguma documentação, né? A documentação dos caras era livro, basicamente manuais, né? E eu ouvia aquilo e eu pensava, cara, que vida difícil que esse pessoal deve ter tido, rapaz, que vida de merda. Com todo respeito, obviamente. Mas era isso que eu pensava, que era uma vida muito difícil. Bom, para mim, que já tinha conhecido editor melhor, IDE, internet, fóruns, documentação online, ferramentas mais modernas, aquilo parecia uma guerra, sabe? O que os caras viviam era a idade da pedra. Só que tinha um detalhe importante, aqueles caras eles eram bons. Eles eram, na verdade, muito bons. E a limitação da ferramenta que eles usavam naquelas épocas lá não faziam deles profissionais melhores, né, automaticamente, mas também não impedia que fossem excelentes. Eles sabiam pensar, sabe? Eles tinham um raciocínio lógico apurado, eles sabiam resolver problemas, eles sabiam entender sistema, eles sabiam investigar erro quando ocorria erro, debugar. Eles sabiam fazer o software funcionar mesmo com ferramentas muito mais limitadas do que as que a gente tem hoje. A ferramenta era pior, mas o cérebro estava ligado. E hoje eu percebo que muita gente sênior está fazendo com a IA exatamente o que poderia ter sido feito com eles no passado. Um dev mais novo, ele chega usando IA, usando GitHub Copilot, usando ChatGPT, usando Claude, usando Cursor, usando agentes de IA, usando ferramentas para gerar boilerplate, ferramentas para refatorar código, criar teste, explicar trecho de código, gerar documentação, montar protótipo mais rápido. E a reação instintiva de muita gente experiente é o quê? Isso não é programar de verdade. E eu entendo essa reação, porque eu mesmo pensei assim por um tempo. Só que vamos ser honestos. Quando saímos do terminal puro para a IDE, alguém também deve ter falado isso. Eu me lembro, inclusive, que quando apareceu o autocomplete nos editores e nas IDEs, quando começou a popularizar isso, falavam isso. Tinha colega meu que trabalhava comigo que falava: ah, esse editor aqui quer programar para mim, sabe? Então, aconteceu isso. Quando apareceu, quando a galera parou de decorar tudo e começou a pesquisar no Google, alguém deve ter falado isso, com certeza. Quando o Stack Overflow virou parte do fluxo normal de trabalho, falavam isso. Tinha até as piadas, né, de pessoas que eram devs orientados a Stack Overflow, né? O Senior Stack Overflow Developer, tinha essas piadinhas. E agora, a bola da vez é a IA. O nome que dão para isso muda. Alguns chamam de vibe coding, outros chamam de agentic development. Eu, sinceramente, prefiro chamar de desenvolvimento assistido por IA. Porque, no fim das contas, o nome importa menos do que a forma como você usa. Agora, tem uma diferença importante aqui. Usar IA para programar não pode virar desculpa para virar operador de prompt sem entender nada. E isso é perigoso. Desenvolvimento com IA mal feito é só terceirizar o cérebro. É aceitar código que você não entende, colar no projeto, torcer para compilar e funcionar, abrir um pull request sem saber explicar o que mudou e jogar complexidade para dentro do seu projeto
e deixar a bomba para o próximo dev. Isso não é produtividade, isso é dívida técnica, né, com uma maquiagem ali. Mas o desenvolvimento com IA bem feito é outra coisa. É você saber o que você construir, é usar IA para acelerar parte do processo, é pedir sugestões, gerar um primeiro rascunho, refatorar com mais velocidade, criar teste, comparar a abordagem, encontrar caminho que talvez você demorasse mais tempo para se lembrar, para encontrar sozinho. No final, do código gerado por IA, você revisa, você testa, você ajusta, você entende, você assume a responsabilidade pelo código que foi gerado, porque no final, quem faz o commit é você. E a gente sabe que o commit não mente. A conclusão que eu cheguei é simples. O que a gente está vivendo agora com o IA é mais uma evolução da ferramenta. Foi assim com Assembly e linguagem de alto nível, foi assim com editores melhores, foi assim com IDS, foi assim com Autocomplete, foi assim com Google, foi assim com Stack Overflow e agora está sendo assim com IA. Não é raro alguém programar em Assembly no dia a dia, e ninguém chama isso de trapaça hoje em dia. Ninguém fala que você é menos programador porque você usa uma linguagem de alto nível. Ninguém fala que você é menos programador porque você usa um debugger, ou porque você usa autocomplete, ou porque você usa Stack Overflow. Então, talvez daqui a alguns anos, um dev que começou a carreira usando IA, desde o primeiro dia, ele olhe para a forma como a gente trabalhava até pouco tempo atrás e pense, igual eu pensava no passado. Cara, que vida difícil que deve ter sido a sua, que vida de merda. E sabe o quê? Talvez ele esteja certo. O ponto não é resistir à ferramenta, sabe? O ponto é também não idolatrar a ferramenta. O ponto é entender onde ela ajuda e onde ela pode atrapalhar. Porque a IA pode acelerar um bom desenvolvedor, mas também pode mascarar um desenvolvedor fraco. E pode acelerar um desenvolvedor ruim também. Pode acelerar o desenvolvimento de código ruim. Ela pode te ajudar a pensar melhor, mas também pode te acostumar a não pensar. E aí que está a diferença. O problema não é programar com IA. O problema é usar IA para desligar o cérebro. No fim, a regra continua sendo a mesma de sempre. Quem pensa, lidera a ferramenta. Quem só copia é liderado por ela. E você, ainda resiste a programar com IA? Já usa no seu dia a dia? Ou está naquele meio termo, testando, desconfiando, mas começando a ver algum valor? Comenta aí, porque eu quero saber onde você está nessa transição. E se esse vídeo faz sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a ideia é falar de tecnologia sem nenhum tipo de romance, de nenhum tipo, nem romance louvando tecnologia e muito menos romantizando o sofrimento, sem cair em hype barato e sem fingir que o mundo não está mudando, que é o mais importante, o mundo muda sempre. É isso, pessoal. Valeu, um grande abraço.